E aí, turma, tudo bem? Como estão os estudos? Bom, vamos então aqui agora. Essa aula é uma aula extra para vocês, né? Onde eu vou gravar todas as páginas de trabalho da negantropia inicial do Elan Vital, né? A descrição das páginas, que nós já falamos sobre elas, mas aqui uma aula mais detalhada, né? Se atendo a alguns detalhes para que vocês possam acompanhar de forma mais tranquila, né? Então vamos lá. Vamos aqui compartilhar a página para vocês. Vocês podem abrir a apostila de vocês aí na página, no E2C3, na apostila E2C3. Nós podemos vir direto aqui na página 3 do E2C3. Aqui na página 3 do E2C3, o que vocês têm aí é o controle global. Então, vocês podem já marcar essa página, né? Que é nesse controle aqui é que vocês vão verificar, vocês vão testar se tem ou não tem um bloqueio na negantropia inicial, ou seja, tem alguma coisa desregulando a negantropia inicial, que é a construção do corpo físico, é a regeneração, né? O elan vital. Vocês viram na parte teórica, que nós já falamos sobre isso, a negantropia inicial vai falar de todo o processo de construção e regeneração do corpo físico. Então, nós vamos encontrar aqui, nesse controle, se tem ou não alguma alteração nesse processo de construção e regeneração. Então, nosso ponto de partida é o bregma para o G e o hálux para F. No caso ali do hálux, na face plantar. A palpação é feita com os dedos estendidos, então nós vamos colocar todos os dedos unidos aqui, estendidos, sobre o bregma e a borda do segundo dedo na lateral de C7. Então, o gesto é esse aqui. Eu vou tentar entrar no corpo, sempre aproximando, lembra? Bregma com C7, depois hálux com C7. Esse controle me indica, tem alguma coisa no elan vital e se é G ou F. E aí nós vamos para a página seguinte, que eu tenho que buscar qual é a etapa. Depois que eu identifiquei se eu tenho um bloqueio em G ou em F, eu mantenho minha mão no gênero que eu encontrei e venho buscar as etapas. As etapas estão na mão, a letra A, no punho, a letra B, cotovelo, a letra C, no ombro, a letra D e na fúrcula external IT1, a letra E. Na face anterior, na parte anterior do membro superior, F, e na parte posterior, o G. A letra A em F está no dorso da mão e o G da letra A está na palma da mão. Então, você mantém a mão no seu ponto de partida e vem buscar suas etapas. E aí, na sua busca, bloqueou, por exemplo, uma etapa A. Vocês sempre vão buscar de baixo para cima, né? Nós estamos numa negantropia, é um processo crescente. Então, eu vou testar da letra A até a letra E. Então, a primeira que eu vou testar é a letra A. Reparem que o controle global de vocês foi feito aqui em C7, né? É justamente a extremidade das 5 etapas em negantropia. Bloqueou global, mantive a minha mão no ponto de partida, venho buscar aqui a etapa, bloqueou uma etapa A. Aqui já tem indicando a palpação para vocês, sempre fiquem atentos à apostila, né? Eu mantenho minha mão com os dedos estendidos no bregma ou no hálux e a borda do segundo dedo vai lá buscar as etapas. Se bloqueou a etapa A, eu tenho indicação aqui, ó, vou lá para a página 8. Aqui eu tenho a elaboração das células de base, né? Elaboração da base celular. Quando eu chego na página 8, vamos passar tudo isso aqui que nós já vimos. Quando nós chegamos na página 8, nós já estamos aqui com a mão no ponto de partida. Ó. Então, isso aqui é aquele ponto inicial da etapa A. Toda a etapa A nós vamos trabalhar com a mão aqui com os dedos estendidos. Então, eu mantenho minha mão no ponto de partida, troco a minha palpação para dedos estendidos e vou trabalhar toda essa página dessa forma. Com a mão no ponto de partida, eu tenho um ponto de controle. O F é um ponto de controle no meio do externo, aqui no ângulo de Louis, e o G é o ponto de controle até 3. Não tem significado esse ponto de controle, vocês precisam passar por aqui. Com a mão no ponto de controle, vocês vêm buscar se a lesão é tempo ou espaço. Lembra que nós já falamos lá na teoria que a base celular ela é construída e animada no tempo e no espaço? Então, eu vou buscar se essa lesão é do tempo ou se é uma lesão do espaço. Esse ponto tempo ou espaço corresponde ao meu relé. Então, aqui eu já vou manter a minha mão e, a partir do relé, eu começo a busca dos estágios. Vou chamar a atenção de vocês aqui para essa pesquisa dos estágios pelo seguinte, ela se repete em todas as outras páginas. Então, nós vamos chegar aqui nessa página, nas outras etapas, e vamos repetir a mesma cascata. Para não ficar cansativo e repetitivo para vocês, nas outras páginas eu vou passar de uma forma mais dinâmica. Tá? Eu vou passar bem detalhado aqui para vocês nesse primeiro momento, e depois vocês vão observar que acontece tudo de forma repetida. Então, vamos lá. Encontrei meu relé tempo ou espaço. Se eu estou numa lesão em F,
o primeiro estágio que eu encontro é em F. Se eu estou numa lesão em G, o meu primeiro estágio é um G. Então, o gênero da lesão você já sabe desde o início, né? Vim aqui, busquei meu relé tempo e espaço e vou começar minha cascata. A cascata sempre começa pelo mesmo gênero e mesmo lado da sua lesão. Então, se você está numa lesão em F à direita, seu primeiro estágio é um F à direita. Mesma coisa para o G, se eu estou em G à direita, meu primeiro estágio é um G à direita. Isso, se tiver uma inversão de lado, se eu estou em F à esquerda, começo por um F à esquerda e o G é a mesma coisa. Então, o primeiro estágio, ele está no mesmo lado e no mesmo gênero da lesão. Então, eu estou com a mão no meu relé, achei meu primeiro estágio em F à direita, no mesmo lado do relé. Para achar os outros estágios, repare que esse aqui é o primeiro estágio e eu tenho 4 secundários. Para eu encontrar os outros 4 secundários, eu mantenho a mão no primeiro estágio, sempre. Então, mantive a mão no primeiro estágio e vou achar o segundo. O meu segundo estágio, ele é em F, do mesmo lado que o primeiro e inverso ao primeiro. Lembra a história do inverso? São estágios que nasceram juntos e migraram em sentidos opostos. O melhor exemplo é arco nasal e BAT. Nasceram juntos no centro do embrião, um desceu e o outro subiu. Cada um está numa extremidade. Eles nasceram juntos e migraram em sentidos opostos. Então, o arco nasal é o primeiro de cima para baixo e a BAT é o primeiro de baixo para cima. Quando vocês forem fazer esse inverso, vocês podem verificar o seguinte: entre a via 1 e a via 12, a soma tem que dar 13. Então, se eu achei, por exemplo, o meu primeiro estágio, igual está no exemplo aqui, ó, é a via 1. Quem que é o inverso da via 1? A soma tem que dar 13, então só pode ser o estágio 12. 12 com 1, 13, então esses são os inversos. Está aqui, ó, o estágio 12 é o inverso do estágio 1. Então, vocês podem fazer essa continha, ou vocês vão olhar na tabela. Ah, o estágio que eu encontrei é o quarto estágio de cima para baixo. Quem que é o inverso dele? É o quarto estágio de baixo para cima. Eles estão na mesma posição, só que em sentidos inversos. Tá? Então, o primeiro estágio é o mesmo gênero do mesmo lado do relé. O segundo estágio está no mesmo gênero, do mesmo lado que o primeiro e inverso ao primeiro. Então, aqui é um exemplo do estágio 1, o inverso dele é o estágio 12. Continuo com a mão no primeiro estágio e vou achar o terceiro estágio. Ele também está em F, só que ele está do lado oposto ao primeiro. Depois eu vou achar o quarto estágio. O quarto estágio está do mesmo lado que o terceiro, porém está em G. E o quinto estágio está do lado oposto ao quarto estágio, também em G. Então eu começo minha cascata pelo F, que minha lesão é F. Meu primeiro estágio está em F do mesmo lado que o relé. Meu segundo estágio também está em F do mesmo lado que o primeiro e ele é inverso ao primeiro. O meu terceiro estágio é um F do lado oposto ao primeiro estágio. Acho 3 estágios em F. Depois eu vou achar 2 em G. Mantenho o meu primeiro estágio. Meu terceiro estágio, meu quarto estágio, né? Ele está em G do mesmo lado que o terceiro. E o quinto estágio está em G também, do lado oposto ao quarto estágio. Tudo bem? Então, o objetivo é a gente dar a volta nos 4 quadrantes do nosso corpo. Tá? Eu vou achar 2, na verdade, eu acho 2 em F do mesmo lado, depois eu acho mais um F do lado oposto e 2 em G posteriores. Tá? Tudo isso com a mão no primeiro estágio. Ó. Com a mão no relé, achei o primeiro, mantenho a mão no primeiro e acho os 4 secundários. Repetindo, primeiro estágio é um F à direita. Meu segundo estágio é um F à direita também, inverso ao primeiro. O meu terceiro estágio é um F do lado oposto ao primeiro. O meu quarto estágio é um G do mesmo lado que o terceiro. E o quinto estágio é um G do lado oposto ao quarto estágio. Quando vocês fazem essa volta, vocês começarem em F à direita, vocês vão terminar em G à direita também. Então, vocês vão dando a volta aqui, ó. Esse último estágio aqui, é o quinto, é um G à direita. Sempre vocês vão terminar no gênero oposto do mesmo lado. Eu comecei em F à direita, terminei em G à direita. Se isso não acontecer, alguma coisa vocês confundiram no caminho. Esses são os 5 estágios corporais que vocês vão encontrar. Mesma coisa aqui em G, se a sua lesão é G, você começa a pesquisa pelo G, certo? E isso vai se repetir em todas as páginas, pessoal. Ok, encontrei os 5 estágios. Volto com a minha mão para o relé. Repara que eu tirei do relé, segurei o primeiro estágio e achei todo mundo a partir do primeiro.
Depois eu volto para o meu relé para poder fazer a correção. Só que antes de corrigir, eu tenho que datar, correto? E tenho que buscar a etiologia. Ó, eu estou segurando relé e primeiro estágio. Eu seguro com os dedos estendidos os dois, né? O relé e o estágio. O que eu vou fazer? Eu vou separar os dedos polegar e indicador. Nesse caso, desta página, da etapa A, pessoal, somente vai bloquear ou o polegar ou o indicador. Então, vocês vão separar polegar e indicador. Depois, vocês podem voltar a segurar com todos os dedos. Mas primeiro eu quero saber qual é o dedo que está bloqueando, se é o polegar ou se é o indicador. E isso vai te dar a etiologia. Depois, você pode datar entre o relé e o primeiro estágio. Você data com todos os dedos, certo? Aqui a data até mais ou menos 5, 6 anos atrás, não passa muito disso, né? Depois disso pode ser que o corpo coloque uma proteção. Depois da data, aí sim você mantém a mão no relé e vem buscar a correção. Se você está numa lesão em F, você corrige no gastro. Se você está numa lesão em G, você corrige lá em T10, correto? E aí você vem analisar aqui a etiologia. Ó. Se bloqueou o dedo 1, o polegar, você está diante de uma hereditariedade latente. É uma informação que não tem sintoma, está ali uma predisposição, uma fragilidade. Né? Geralmente essa hereditariedade é do citoplasma maternal. Se bloqueou o indicador, que é o dedo 2, vocês têm aqui aí embaixo a etiologia. Ó. Se for uma lesão em G, se trata de um conflito. Esse conflito é uma situação conflituosa onde eu preciso da ajuda de alguém. Então, não tem resolução do conflito se não houver ajuda, se não tiver uma ajuda de um terceiro. Então, é uma situação conflituosa onde o indivíduo necessita da ajuda. Se foi uma lesão em F, um ambiente, onda, matéria nociva que desregulou esse posicionamento da base celular, correto? Então, vocês vão separar os dedos para saber qual é a etiologia. Nessa página só pode bloquear o dedo polegar ou o indicador. Tá? Rodrigo, eu posso datar nos outros estágios? Pode. Lembra, você pode datar entre o estágio corporal e a correspondência com sintoma, se houver correspondência. Segura o estágio, palpo o sintoma, verifico se tem correspondência. Se tiver correspondência, eu posso datar ali. Mas lembrar que vocês têm que buscar a etiologia com a mão no relé e no primeiro estágio. É nesse intervalo aqui, ó. Uma mão no relé e a outra mão no estágio corporal, no primeiro. E aí vocês testam se é o polegar ou se é o indicador que está bloqueando. Depois eu seguro todo mundo com todos os dedos. Certo? E assim vocês vão trabalhar na página da etapa A. Aqui vocês estão falando do posicionamento da base celular, ou seja, para a construção de um indivíduo, a primeira coisa que eu tenho é uma base celular. A partir daquela base celular, nós vamos começar a desenvolver, a construir os demais tecidos, as demais estruturas, certo? Voltando aqui então para o nosso controle. Fiz o meu controle global, e aí se você encontrou bloqueado a etapa A, tratou aquela página, refaz o controle global e verifica se tem mais alguma etapa bloqueada, certo? Ah, o controle global ainda está bloqueando. Vamos lá. Mantenho a mão no ponto de partida, vou pesquisar qual é a etapa ainda que está bloqueada. Rodrigo, posso encontrar mais de uma etapa? Não é comum, mas pode encontrar. Se o global ainda está travando, você já corrigiu a página da letra A, verifique qual outra etapa você ainda tem bloqueado. Vamos lá para a etapa B. Estamos no ponto de partida em G ou F. Vim buscar a etapa A está livre, bloqueou uma etapa B. Se bloqueou a etapa B, ele me manda para a página 9. Na etapa B eu tenho aquela fase de elaboração dos órgãos, né? E aí na página 9 eu tenho essa página, que é uma página antes da etapa B, para que eu possa fazer ali um direcionamento, eu possa buscar algumas outras informações. Então, eu cheguei nessa página 9 segurando aqui o punho, que é a etapa B. Com a mão no punho, eu venho testar se a lesão é lenta ou rápida. Então, se for um F é na clavícula, se for um G é na espinha da escápula. Eu testo a letra B aqui, ó, do mesmo lado do punho, FL, ou do lado oposto, é um FR, na clavícula se for F. Ou se for uma lesão em G, do mesmo lado, na espinha da escápula do mesmo lado, é um GL, na espinha da escápula do lado oposto, é um GR. Encontrei aqui já minha lesão, se ela é lenta ou rápida. Obviamente, se você está no punho em F, só testo na clavícula, se eu estou no punho em G, só testo na espinha da escápula. Encontrei aqui lento ou rápido, continuo com a mão no punho, com a borda do segundo dedo,
e eu venho buscar minha porta de entrada aqui, ó. Aqui está a porta de entrada, eu vou buscar a porta de entrada com a palpação da etapa B, que é o que está bloqueado, dedos estendidos. E aqui, ó, porta de entrada da etapa B em GR, na ponta dos dedos, face palmar, e na ponta do polegar, na face palmar, etapa B em GL. Em F, FR na ponta dos dedos na face dorsal e FL na ponta do polegar na face dorsal. Então, se eu encontrei um FL aqui na clavícula, mantenho a mão no punho e venho buscar o FL aqui na ponta do halo, do polegar. Se eu encontrei um FR, venho buscar aqui na ponta dos dedos na face dorsal. Lembrando, para segurar essa porta de entrada, eu tenho que usar a palpação correspondente. Se eu estou numa etapa B, eu uso a palpação da etapa B, que é dedos estendidos, e seguro a porta de entrada. Vamos dar um exemplo primeiro aqui do GL, ó. Vocês encontraram aqui uma lesão em G, bloqueou do mesmo lado na espinha da escápula, continuo com a mão no punho posterior e venho segurar a porta de entrada do GL, que é a ponta do polegar, na face palmar. E aí ele me manda aqui, ó, etapa B em GL, vou para a página 10. Quando eu chego na página 10, repara o que é o ponto de partida da página 10, ó. Já é aquela ponta do polegar que eu estou segurando, aquela porta de entrada que eu encontrei aqui, ó, da etapa B. Então, eu já cheguei na página 10 segurando essa ponta do polegar, que é o ponto de partida. Defino se é tempo ou espaço. Depois que eu definir se é tempo ou espaço, eu venho para a terceira coluna buscar o meu relé. Mantenho a mão aqui no polegar e vou definir se é lá no obélio ou no íneo, no caso de uma lesão em tempo, se é no hálux ou no calcâneo posterior, no caso de uma lesão em espaço. Então, olha só, vocês definiram tempo e espaço, cada um tem 2 locais de relé. O tempo no obélio ou no íneo e o espaço na ponta, no hálux ou no calcâneo posterior. Tá? Vocês têm que procurar qual dos dois. A única coisa que você sabe é se é tempo ou espaço, mas vocês têm 2 possibilidades para buscar. Certo? Depois que eu encontrei meu relé, eu vou fazer a minha busca dos estágios corporais, que é aquela mesma cascata que nós acabamos de visualizar. Como essa página toda ela é do GL, certo? Eu vou buscar o meu primeiro estágio em G, do mesmo lado do relé. Esse meu primeiro estágio em G, do mesmo lado do relé, me dá um segundo estágio também do mesmo lado, só que inverso ao primeiro. Esse primeiro estágio vai me dar um terceiro também, que está em G, do lado oposto ao primeiro. Depois o primeiro estágio me dá um quarto estágio do mesmo lado que o terceiro, porém em F. E depois eu vou encontrar um quinto estágio em F, do lado oposto ao quarto estágio. É a mesma cascata que nós fizemos anteriormente, porém começando pelo G. Encontrei todos os estágios. Eu posso segurar o estágio corporal, como está indicando aqui, e palpar o sintoma, verificar se há uma correspondência com o sintoma. Depois eu volto com a minha mão para o relé. Entre o relé e o primeiro estágio, eu posso datar também. Então, se eu datei entre o relé e o primeiro estágio, eu não preciso mais datar nada. Agora, se eu não datei, se eu datei entre o estágio corporal e os estágios corporais, o sintoma, sem problema. Tá? São 2 pontos que eu posso datar. Entre o relé e o primeiro estágio, eu vou fazer a busca da etiologia, que no caso dessa página só pode ser o dedo 3, 4 ou 5. Dedo 1 e dedo 2 foi para a etapa A. Então, eu seguro o relé com o primeiro estágio e pergunto se é o dedo 3, dedo 4 ou o dedo 5 que estão bloqueados. Qual dos 3 dedos? Só pode bloquear um dedo, né? Porque é uma etiologia só. Depois que eu busquei a etiologia, já datei, mão no relé e venho para a correção aqui, ó. O detalhe é o seguinte, se você encontrou o relé na letra A minúscula, a sua correção vai ser aqui nessa região. Tem 2 áreas para corrigir, aqui no braço, antebraço ou na mão. Se o meu relé está na letra B minúscula, em tempo ou espaço, eu vou encontrar minha correção aqui em uma dessas 3 áreas, que na verdade elas correspondem, ó, à etiologia 3, 4 e 5, em tempo, 3, 4 e 5 em espaço, nos 3 tipos de célula dessa fase. Então, na prática, pessoal, vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês encontraram bloqueado aqui, porque vocês já buscaram todas as informações aqui no meio da página, tá? Então, com a mão no relé, deslizo a minha mão pelo braço ali, com a palpação específica, e vou fazer a correção, vou buscar a correção.
que vocês encontraram aqui como etiologia? Ó? Etiologia, se bloqueou o dedo 3, é um erro de estratégia. Então, uma lesão em G, né? É um erro de estratégia. Dedo 4 é uma fragilidade onde eu preciso de ajuda. Então, não é como na página anterior que não tem solução sem a ajuda do outro. Aqui, essa necessidade de ajuda é, eu até poderia resolver sozinho, mas eu não estou conseguindo. Então, eu preciso de ajuda. Na página anterior, não tem solução sem a ajuda externa, sem a ajuda do outro. Aqui, eu poderia resolver sozinho, mas não estou dando conta. E se bloqueou o dedo 5, a etiologia é a procura de solução. Então, nessa data que você encontrou, o que aconteceu? Ou um erro de estratégia, ou uma necessidade de ajuda, ou uma procura de solução desse indivíduo. E isso fragilizou esses estágios corporais. Na fase de germinar, né? Na fase de dar origem, de elaborar os tecidos. Lembra que é a primeira fase da organogênese. Correto? Vamos lá, voltando aqui, ainda na etapa B, em G, só que agora bloqueou aqui na espinha da escápula do lado oposto ao punho. Então é uma lesão em GR. Lesão em GR, mantém minha mão aqui no punho, minha porta de entrada, ó, na ponta dos dedos, na face palmar. Segura essa porta de entrada na face palmar. Letra B, em GR, página 11. Quando a gente chega na página 11, observem que também o ponto de partida já está na minha mão aqui. Mantenho a mão no ponto de partida e vou testar se é tempo ou espaço. Defino o tempo e espaço, continuo com a mão no ponto de partida e venho buscar o nível. O nível aqui corresponde àqueles tecidos elaborados no organogênese, né? Essa fase aqui, ó, é a elaboração dos tecidos. Então eu vou perguntar qual é o tecido e qual é o nível, né? C4, D4 ou E4, D6 ou E6 ou E8. Com a mão no nível, eu venho buscar o meu relé. Reparem que, se vocês encontraram aqui C4, a fase C, o relé está aqui, ó, em tempo ou espaço. Se vocês encontraram a fase D, o D4 ou o D6, o relé de vocês está aqui, ó, na fase D, na face em tempo, na panturrilha em espaço. E se vocês encontraram o E4, E6 ou E8, a fase E, toda ela está aqui embaixo. Na sobrancelha, o tempo, e atrás do joelho, o espaço. Então, para vocês buscarem o relé, vai depender do nível que vocês encontraram aqui inicialmente. Certo? Se é na fase C, que só tem o tecido 4, na fase D, que só tem o tecido 6 e o tecido 4, e na fase E, que tem os 3 tecidos. E aí sim, mantendo a mão no nível, vocês buscam o relé. Com a mão no relé, vou buscar os estágios corporais na mesma cascata. Lembrando, essa página toda ela é do G. Então, mão no relé, acho o meu primeiro estágio. Esse primeiro estágio está em G, do mesmo lado que o relé. Mantenho a mão no primeiro estágio. O segundo estágio também é um G do mesmo lado que o primeiro e ele é inverso ao primeiro. Mantenho a mão no primeiro estágio, acho um terceiro estágio do lado oposto ao primeiro, também em G. Com a mão no primeiro estágio, vou achar um quarto estágio. Esse quarto estágio é um F, do mesmo lado que o terceiro, porém, né, no gênero oposto. E o quinto estágio também é um F do lado oposto ao quarto estágio. Fiz lá toda a minha cascata, todos os meus estágios corporais. Volto com a minha mão para o relé. Com a mão no relé, eu vou fazer a busca da patologia, da etiologia. Eu faço essa busca aqui do dedo, ó, entre o relé e o primeiro estágio, pode ser, sem problema. Eu vou testar se é o dedo 3, dedo 4 ou dedo 5. E aí eu já sei a minha etiologia. Posso datar entre o relé e o primeiro estágio, ou eu dato no estágio corporal e a correspondência com o sintoma. Reparem aqui o bonequinho, ó, esse bonequinho aqui, que ele é um bonequinho de pesquisa. Eu não tenho tubo para procurar nos estágios, né? Então, cada estágio que eu encontro, eu posso pesquisar nesse bonequinho aqui qual é o tecido afetado. E aí eu posso palpar o sintoma especificamente, né? Se é mucosa, se é músculo, se é sistema nervoso. Esse nível aqui, esse tecido do nível, corresponde ao tecido do primeiro estágio. Os estágios secundários vocês podem pesquisar um a um. Então, acha o estágio corporal, mantém a mão nele e verifica qual é o tecido. Depois volto com a mão para o primeiro estágio para procurar os demais. Depois que eu busquei a etiologia, já datei, mantenho a mão no relé e venho aqui para a correção. A correção vai ser feita
Se for na fase C, o meu relé na fase C, eu vou corrigir nesse bonequinho aqui que só tem o tecido 4 pintado. Por quê? A fase C só tem endoblasto. Se o meu relé está na fase D, eu vou corrigir aqui. Na fase D, pode ser no tecido 6 ou no tecido 4. Então, depende do nível que vocês encontraram aqui. Se é o 4 ou se é o 6. E eu corrijo no tecido 6 ou tecido 4. E se for uma fase E, tá aqui, na fase E eu tenho o tecido 4, o 6 e o 8. Com a mão no relé, eu vou corrigir em um desses 3 tecidos. Eu também já sei qual foi o tecido que eu encontrei aqui e a correção vai ser sobre ele. Lá em cima no ecto, no meio no meso, embaixo no endoblasto. Certo? Depois de datar e depois de buscar também a etiologia, tenho a minha correção. Então aqui a fase C, aqui a fase D e aqui a fase E. Aqui nós estamos falando também da elaboração dos tecidos. Então, a etiologia aqui é a mesma da página anterior, erro de estratégia, o dedo 3, fragilidade onde eu preciso de ajuda, o dedo 4, e a procura de solução, o dedo 5, certo? E essa etiologia desregulou a elaboração dos tecidos, que é essa página aí. Ainda na etapa B, só que agora eu estou em F, e aí eu pesquiso punho anterior com a clavícula do mesmo lado, bloqueou. Punho anterior com a clavícula do mesmo lado bloqueia é um FL. Mantenho minha mão no punho e vou lá buscar a porta de entrada em FL. Está aqui, ó, no polegar, na face dorsal. Qual a palpação que eu seguro essa porta de entrada? A palpação da etapa B, dedos estendidos. Vou lá para a página, ó, FL, página 12. Chegando na página 12, esse ponto aqui no polegar já é o meu ponto de partida da página. Próximo passo, é tempo ou é espaço a minha lesão, né? Testo o tempo e o espaço, continuo com a mão no ponto de partida. E aí vou testar qual é o tecido. Mesma investigação que fizemos na página anterior. Mão no ponto de partida, qual é o nível, qual é o tecido afetado. Com a mão no nível que eu encontrei, eu venho buscar o meu relé. E aí vai depender. Tecido 4 eu tenho nos 3 quadrinhos, o tecido 6 eu tenho só em 2 e o tecido 8 eu tenho num só. Dependendo da fase e do tecido que vocês encontraram, vocês vão buscar o relé. Você encontrou um C4, o relé está aqui na fase C, tecido 4. Se você encontrou um D4, seu relé está aqui, ó, na fase D, tecido 4. E se eu encontrei um E4, meu relé está aqui embaixo, na fase E, tecido 4. O D6 só tem o letra D no tecido 6, só tem a etapa D, né, a fase D, e a fase E. Então, o D6 eu encontro aqui, na lateral do pescoço, e o E6 lá embaixo. E o E8 só tem lá no quadrinho da etapa E, da fase E. Esse aqui é o meu relé. Encontrei o meu relé. Eu posso até pesquisar, pessoal, do tecido com o relé, eu posso fazer aquela busca da etiologia. Eu posso separar o dedo, né? O quadrinho está aqui para isso. Ó. Entre o relé e o tecido, eu posso fazer essa verificação da minha etiologia. Depois encontrei meu relé, mantenho a mão no relé e vou buscar a patologia. É uma lesão em F, é uma página toda do F. Então, o meu primeiro estágio é um F do mesmo lado que o relé. Mantenho esse primeiro estágio e acho um segundo estágio a partir dele, que também é um F, do mesmo lado que o primeiro, inverso ao primeiro. O primeiro estágio vai me dar um terceiro estágio, que também é um F do lado oposto ao primeiro. Depois, o primeiro estágio me dá um quarto estágio. Esse quarto estágio está do mesmo lado que o terceiro, só que em G. E um quinto estágio também é um G, do lado oposto ao quarto estágio. E aí eu encontrei as 5 patologias novamente. Posso pesquisar cada estágio, eu posso buscar aqui quem é o tecido afetado. Posso datar na correspondência com o sintoma. Volto com a minha mão para o relé. E aí é o seguinte, pessoal, se vocês encontraram o tecido 4 no relé, seja na fase C, D ou E, qualquer uma dessas fases que vocês encontraram o tecido 4, mão no relé e a correção é feita aqui, ó, no intestino primitivo. Você vai procurar na região do intestino primitivo a zona de correção. Se vocês estão com o relé no tecido 6, na fase D ou na fase E, eu vou corrigir na epiderme. Tá? E vocês vão testar primeiro se é a letra A, B ou C, para saber exatamente onde vocês vão procurar, para não ter que procurar o corpo todo, né?
Se bloqueou aqui na letra A, vocês procuram a correção na epiderme do tronco. Se bloqueou aqui na letra B, procuram no membro inferior. E se bloqueou a letra C, procuram no membro superior. Tudo bem? Então, letra D. Na fase D, desculpa, relé tecido 6 ou na fase E, tecido 6, a correção na epiderme. E o tecido 8, se bloqueou o tecido 8, a correção só pode ser o tecido 8 na fase E, né? Só tem tecido 8 na fase E. A correção aqui é na sexta costela. Eu vou percorrer toda a sexta costela, localizando essa zona de correção. Certo? Pesquisei a etiologia entre o tecido e o relé, ou posso pesquisar a etiologia entre o relé e o primeiro estágio. Seguro com os dedos, depois eu separo o seu dedo 3, 4 ou 5. Aqui nesse caso, uma página de F. Aqui vocês vão encontrar, se for o dedo 3, um ambiente nocivo, o dedo 4, onda nociva, e o dedo 5, substância nociva, como etiologia. Lembra que na página aqui da etapa B em F, aqui nós estamos falando de dar forma às estruturas, né? Os tecidos foram elaborados em G, e agora é a fase de dar forma, de posicionamento dos tecidos. Então, se eu tiver um bloqueio nessa página, estou falando muito mais da forma das estruturas que foram elaboradas. Voltando aqui ainda na etapa B, lá no punho anterior, bloqueou, por exemplo, do lado oposto. Se bloqueou a letra B do lado oposto, significa que é um FR. Mantenho a mão no punho e venho buscar a porta de entrada da letra B em FR, está aqui, ó, na ponta dos dedos, na face dorsal. Certo? A pegada é com os dedos estendidos, na ponta dos dedos na face dorsal, FR, página 13. Então, também chego na página 13, em FR, segurando essa porta de entrada. E aí eu vou testar se a lesão é tempo ou espaço. Bloqueou tempo ou espaço, continuo com a mão no ponto de partida e pesquiso o nível. Qual é o nível, qual é o tecido afetado. E aí, para eu encontrar o relé, pessoal, reparem o seguinte, ó, eu continuo com a mão no ponto de partida, o que eu vou fazer é um deslizamento anterior ou posterior desse nível que eu achei. Então, se eu achei aqui um D4, bem no alto da coxa, eu vou continuar aqui no meio e vou deslizar para frente da coxa, procurando meu relé, se for uma lesão em tempo, ou para trás da coxa, se for uma lesão em espaço. Então, o relé ele é o prolongamento anterior ou posterior desse nível que você encontrou aqui na lateral. Anterior, se for uma lesão em tempo, e posterior, se for uma lesão em espaço. Então, com a mão no ponto de partida, eu defini tempo e espaço. Continuo no ponto de partida, busco aqui o meu nível. E aí, com a mão no ponto de partida e no nível, eu faço o deslocamento anterior ou posterior, de acordo com o que eu encontrei, tempo ou espaço. Tudo bem? E aí eu mantenho a minha mão no relé. O relé está aqui anterior ou posterior, dependendo da minha lesão. Mantendo a mão no relé, essa página é uma página de FR, eu sempre começo a pesquisa pelo F. Meu primeiro estágio é um F do mesmo lado que o relé. Posso pesquisar aqui o dedo 3, 4 ou 5 e também já posso datar entre o relé e o primeiro estágio. Então, eu posso fazer essa busca de etiologia, separando os dedos, né, 3, 4 ou 5, e já posso datar também entre o relé e o primeiro estágio. Depois eu mantenho a mão no primeiro estágio e acho um segundo. O segundo estágio é um F também, do mesmo lado que o primeiro, inverso ao primeiro. Mantenho a mão no primeiro estágio, vou achar um terceiro estágio do lado oposto ao primeiro, também em F. Com a mão no primeiro estágio, eu acho um quarto estágio. Esse quarto estágio está do mesmo lado que o terceiro, porém em G. E o quinto estágio também é um G, do lado oposto ao quarto estágio. E aí eu finalizo a minha cascata, volto com a minha mão para o relé. Com a mão no relé, eu vou corrigir aqui, ó. Na própria víscera, se for um tubo 4, meu relé. No sistema nervoso, se for o tubo 6. E no músculo, se for um tubo 8. Mas, Rodrigo, como é que eu sei aqui onde é que eu vou corrigir se eu encontrei 5 estágios corporais? Como é que eu sei qual é a víscera que eu vou corrigir, qual é o músculo? Isso aqui sempre se refere ao primeiro estágio, ó. Então, essa víscera que você vai corrigir quando for tubo 4, seu relé, é a víscera que você encontrou no primeiro estágio. Se for o tubo 6, aqui o tecido 6, eu vou manter a mão no relé e vou percorrer o sistema nervoso, até os gânglios. E se for o tecido 8, eu vou corrigir no músculo, mas para saber qual é o músculo, eu preciso buscar primeiro.
Então, vocês vão manter a mão no primeiro estágio e vão perguntar se são os axiais, paraxiais ou longitudinais, né? O mesoblasto paraxial, ou qual porção do mesoblasto lateral está bloqueada. Então, vocês têm que primeiro testar com a mão no estágio corporal no primeiro, se é família dos paraxiais ou do mesoblasto lateral. E aí vocês vão procurar na tabela de vocês qual é o músculo e a correção vai ser feita com a mão no relé e no músculo correspondente, tá? Então, víscera, sistema nervoso e músculo. Como é que eu sei qual víscera, qual músculo? É referente ao primeiro estágio, tudo bem? Vocês já dataram entre o primeiro estágio e o relé, já buscaram também a etiologia, é só buscar a correção. Aqui é a fase final da organogênese, é a fase de posicionamento e elaboração das estruturas corporais a partir do tecido que foi construído, certo? Tudo isso é a etapa B, dividido em 4 fases aí, 2 em G, 2 em F. Lembra? Fase de produção em G, fase de dar forma em F. Dando sequência agora, vamos à etapa C. Se vocês encontraram bloqueado global, fizeram o controle global, bloqueou, mantiveram a mão lá no bregme, no hálux, vou buscar as etapas, bloqueou a etapa A, está livre, a etapa B está livre, bloqueou no cotovelo a etapa C. A etapa C também nos manda para a página 9. Vamos lá para a página 9. Chego aqui na página 9 segurando no cotovelo a etapa C. F ou G, pesquiso se a lesão é lenta do mesmo lado ou rápida do lado oposto. Lembrando que F é na clavícula e G é na espinha da escápula. Encontrei aqui, é lenta ou rápida, mantenho a mão no cotovelo e venho segurar a porta de entrada aqui. Reparem que a palpação da letra C, ó, é com deslizamento do canal carpiano. Então, a palpação é no canal do carpo em deslizamento. Eu vou segurar a porta de entrada com essa palpação. Se foi um GR, está aqui ó, na metacarpo falangiana na palma da mão. Se foi um GL, está na metacarpo, na interfalangiana aqui do polegar na face palmar. Se for uma lesão em F, está metacarpo falangiana no dorso da mão, FR. E se for uma lesão em FL, no dorso do polegar aqui na interfalangiana. Tá vendo aqui a letra C. Encontrei bloqueado a letra C, canal carpiano. Qualquer uma dessas portas de entrada que eu encontrar, qualquer uma dessas lesões, página 14. Quando a gente chega na página 14, olha que interessante. Todas aquelas portas de entrada que estavam desenhadas lá, estão escritas aqui, ó. Então, se você encontrou GL, GR, FL ou FR, você chegou nessa página com a mão em um desses 4 pontos, você está na letra C, né? Aqui nós estamos falando do funcionamento das substâncias ativas. Então, quando eu encontrar bloqueada essa página, eu tenho alguma coisa que desregulou o funcionamento das substâncias ativas. Né? Na verdade, o funcionamento das substâncias não. Desregulou a elaboração das células que produzem substâncias ativas, que é a etapa C da negantropia inicial. Né? Com a mão nesse ponto de partida, eu vou testar se é tempo ou espaço e venho buscar o meu relé. Ó. O relé está aqui, ó, espaço ou tempo em GL, espaço atrás da cabeça e tempo na mandíbula GR, na coxa, espaço e tempo em FL, e na cabeça, espaço atrás e tempo na frente em FR. Vocês podem manter a mão no ponto de partida, testar se é tempo ou espaço aqui no braço e vem direto segurar aqui o relé. Ou você pode testar na área do relé. Por exemplo, se você está em GL, mantenho a minha mão aqui no ponto de partida do GL e pesquiso se esse relé está em espaço ou se o relé está em tempo. Mesma coisa, o GR, seguro o relé do GR aqui e verifico se seguro o ponto de partida e verifico se o relé está em espaço ou em tempo. F, FL e FR, mesma coisa. Depois que eu encontrei meu relé, a partir do ponto inicial, vou fazer a minha cascata. Aí aqui nós temos que ter uma atenção, porque essa página tem o G e tem o F, né? Se eu estou com o relé em G, eu começo a minha pesquisa pelo G, é um primeiro estágio, em G do mesmo lado do relé. Mantenho a mão no primeiro estágio, acho um segundo também em G do mesmo lado que o primeiro, inverso ao primeiro. Com a mão no primeiro eu acho um terceiro estágio, é um G, do lado oposto ao primeiro. Com a mão no primeiro estágio ainda, eu vou achar um quarto estágio, que é um F, do mesmo lado que o terceiro estágio. E termina a minha cascata. Com a mão no primeiro estágio, acho um quinto estágio, também em F, do lado oposto ao quarto estágio. Então, comecei a cascata pelo G, acho 3 estágios em G e 2 em F. Se eu estivesse com relé em F,
acho meu primeiro estágio em F, mais 2 em F, o segundo é inverso ao primeiro, e o terceiro está do lado oposto ao primeiro. Depois eu acho mais 2 estágios em G. Também a cada estágio eu posso buscar qual é o tecido afetado e palpar a correspondência com o sintoma. Se houver uma correspondência com o sintoma, eu posso datar nessa correspondência. Depois dessas investigações, volto com a minha mão para o relé. Mão no relé, eu venho para a correção. Ó. Se for uma lesão em GL, eu corrijo aqui na lateral da cabeça, o GR na lateral da perna, o FL na lateral aqui do quadril e coxa, e o FR eu corrijo aqui na lateral do tronco ou na sola do pé. Espaço na lateral do tronco, tempo na sola do pé. Tudo bem? Qual é a etiologia que vai desregular essa página? Ou seja, qual que é a etiologia que desregulou a etapa C, que é a elaboração das células que produzem substâncias ativas? Está aqui embaixo para vocês. Ó. Se for o F, um ambiente nocivo, substância nociva ou onda nociva. E se for em G, má inserção em um meio de vida, dificuldade de comunicação, de inserção em um novo meio de vida. Né? Dificuldade de encontrar um novo meio de vida ou de me inserir num novo meio de vida. E isso vai desregular essa regeneração e elaboração das células que produzem as substâncias ativas. Ok? Seguindo, agora vamos para a etapa D. Fiz o meu controle global, bloqueou o global. Em G ou em F, venho para a página das etapas, venho procurar as etapas de A a E. Letra A já foi visto, letra B, letra C fizemos agora, letra D lá no ombro bloqueou. Letra D também me manda para a página 9. Chegando na página 9, eu estou segurando aqui a letra D. Certo? Anterior se for F, posterior se for G. Testo na clavícula, do mesmo lado FL, do lado oposto FR. Ou testo na espinha da escápula G, do mesmo lado GL, do lado oposto GR. Desculpa, do mesmo lado GL, do lado oposto GR. Encontrei o gênero lento e rápido, mantenho a mão aqui no ombro e venho buscar a porta de entrada. A letra D, reparem aqui embaixo, a letra D, a palpação pode ser feita com a borda do segundo ou do quinto dedo. Eu vou testar. Então, eu mantendo a mão lá no ombro, eu venho aqui, onde é que está a porta de entrada da letra D? Ó? FL está aqui na metacarpo-falangiana do polegar, no dorso. FR está no dorso da mão. GR na palma da mão e GL na metacarpo-falangiana do polegar na face palmar. Para segurar essa porta de entrada aqui, eu vou buscar quinto dedo, borda do quinto dedo ou borda do segundo dedo. Vocês vão lá e vão testar. Você já sabe onde é a porta de entrada, porque você já definiu, por exemplo, que é um GL. Você sabe que só pode ser aqui o GL da etapa D, né? Você só vai testar se é a borda do segundo ou a borda do quinto dedo que trava. E aí você vai lá para a página 15. Quando você chega na página 15, você tem aqui todas as portas de entrada descritas lá em cima. GL, GR, FL, FR. E você já chegou aqui segurando com a borda do segundo dedo ou com a borda do quinto, que foi o que você testou anteriormente. Então, você já sabe se a lesão é espaço, borda do segundo dedo, ou se a lesão é tempo com a borda do quinto dedo. Nem precisa fazer essa busca aqui no braço. Tá? Você já definiu na palpação se é tempo ou espaço. E aí você vai trabalhar a página inteira com essa palpação, borda do segundo ou borda do quinto dedo. Se está em GL, você procura o seu relé no tronco anterior, GR na perna, GFL todo o membro inferior posterior e o FR todo o tronco posterior. Cada relé, se vocês repararem, está dividido do arco nasal a B a T. Aqui vocês têm os 32 estágios, mas não precisa se preocupar com isso aqui. Encontra o seu relé em qualquer uma dessas áreas aqui, mantenho a mão no relé e começo a cascata dos estágios. Se a minha lesão é G, eu começo pelo G, meu primeiro estágio é um G do mesmo lado, meu segundo estágio é um G do mesmo lado inverso ao primeiro, meu terceiro estágio é um G do lado oposto ao primeiro, meu quarto estágio é um F do mesmo lado que o terceiro, e o meu quinto estágio é um F do lado oposto ao quarto estágio. Né? Sempre trabalhando com a borda do segundo ou do quinto dedo, que foi o que vocês encontraram no início. E sempre lembrando de aproximar, né? De fazer a busca aproximando da mão de referência. Tá? Para encontrar os 4 estágios secundários, é sempre manter a mão no primeiro estágio e acho os 4 estágios secundários. Posso datar em qualquer um dos estágios corporais e na correspondência do sintoma, quando houver correspondência, né? Eu posso procurar cada estágio que eu encontro, eu procuro o tecido
e eu posso palpar o sintoma. Volto com a mão para o relé, posso datar entre o relé e o primeiro estágio e vou para a correção. Se eu estou numa lesão em GL, em tempo, a correção é aqui no alto da cabeça. Se é espaço, a minha correção é feita nesses estágios corporais aqui, nessa faixa que corresponde aos 30 estágios corporais. Eu vou percorrer essa faixa. Reparem que o ponto de correção vai ser correspondente na mesma altura do primeiro estágio que você encontrou. Se eu estou em GR, a correção vai ser feita o tempo na letra A, B, C ou D. Eu tenho que procurar, não tem nada que me indica qual é a letra antes. Se for um GR em espaço, eu procuro aqui os 9 estados evolutivos e corrijo nos 9 estados evolutivos, em algum desses 9, que aqui não precisa se preocupar com o significado. Se a lesão é FL, meu relé está no membro inferior, no tempo eu corrijo no períneo, e se for uma lesão em espaço, eu corrijo na lateral do corpo, na linha lateral, onde eu tenho os 32 estágios. Também o estágio que eu vou encontrar correção corresponde ao primeiro estágio que eu encontrei aqui. E se eu estou numa lesão em FR, mantenho a mão lá no tronco posterior e corrijo aqui anterolateral, em um dos 9 estados evolutivos, se for uma lesão em espaço, ou A, B, C e D, se for uma lesão em tempo. Eu procuro qual dessas letras é a correção. Não se preocupem com o significado aqui, que isso aqui não vai ter significado nessa página. Aqui é só para indicar a correção do tempo ou do espaço. Ok? Qual é a etiologia dessa página? Se for uma lesão em F, intolerância a ondas, produtos e ambiente nocivo. Se for um G, recusa, rejeição de um órgão, de uma função, né? Que eu já dei exemplo para vocês assim. Recusa de um órgão, por exemplo, de uma função. A mulher que recusa a menstruação, que não queria ter útero para não precisar menstruar, né? Ou até mesmo os seios, por conta do aleitamento, a mulher que sente dor ao amamentar, ela prefere não amamentar, não ter aquela função corporal. E isso aqui é etiologia. E o que essa etiologia vai acarretar? Um defeito de integração de um elemento corporal. Por que vai ter esse defeito de integração de um elemento corporal? Porque aqui nós estamos falando dos líquidos. Então, aqui, essa página, a etapa D, é a elaboração das células que produzem os líquidos. E qual que é a função desses líquidos? Harmonizar, integrar as estruturas corporais, certo? Então, quando eu tenho uma desregulação dessas células, eu tenho uma alteração dos líquidos. Consequentemente, eu vou interferir na boa integração dos elementos corporais. Podemos encontrar aqui as intolerâncias de uma maneira geral, né? Intolerância alimentar, intolerância a determinados produtos e tudo mais. E para finalizar, a etapa E. Então, eu tenho aqui o controle global, bloqueou, bregma com C7, halo com C7. Bloqueou. Mantenho minha mão no ponto de partida, bregma ou halox, e venho procurar qual é a etapa. Etapa A, B, C, D. Bloqueou lá em cima a etapa E. Bloqueou a etapa E, ele me manda para a página 16. Quando nós chegamos lá embaixo na página 16, nós já chegamos aqui segurando esse ponto de partida. Aqui eu também, na etapa E, eu vou testar se é a borda do segundo dedo ou se é a borda do quinto dedo, tá? Eu preciso procurar qual das duas palpações bloqueia para mim aqui. Eu posso manter a mão lá no ponto de partida, do bregma para G ou no hálux para F, e testar se é a borda do segundo ou a borda do quinto dedo. E eu já cheguei aqui segurando a etapa E com a palpação correspondente. Mantenho a mão nessa palpação, tem um ponto de controle. Esse ponto de controle não tem significado. Eu vou testar, eu vou segurar esse ponto de controle em F no processo tifoide ou em G em T6, tá? De acordo com o meu gênero aqui. Segurando esse ponto de controle, esse bonequinho aqui é um pouco confuso, né? Ele só está indicando o seguinte, pessoal, a setinha vermelha indica o desenvolvimento dos estágios terminais. O arco nasal subiu e a BAT desceu. Ó. A setinha vermelha indica em F. E o G está indicado em azul. Ó. O arco nasal nasceu no meio e foi para cima e desceu a BAT. Tá? E a setinha roxa está indicando qual é o sentido que vocês têm que fazer a busca dos estágios. É só para indicar que vocês têm que aproximar. A mão de vocês não está no ponto de partida aqui no meio do tronco, ó, no processo tifoide em T6. Ó. Então é o que essa setinha está mostrando, que vocês sempre vão buscar o estágio aproximando dessa mão que está parada aqui no meio. Ó. Então, com a mão no processo tifoide ou em T6, qual é, que é o próximo passo? Pesquisar a patologia. Então, vocês vão achar um primeiro estágio corporal, do mesmo lado da lesão de vocês, em F ou em G. Quando você está com a mão aqui no ponto de controle e achou um primeiro estágio corporal, você vai testar se a extremidade bloqueada você vai segurar a extremidade desse estágio. FR é a extremidade medial, FL é a extremidade lateral.
O G, GL é a extremidade medial, GR é a extremidade lateral. Quem é essa extremidade do estágio corporal? É o tubo 2. Então, na verdade, você está com a mão aqui no ponto de controle, localiza um primeiro estágio, lembrando de aproximar essa busca da mão que está parada aqui no meio. Quando você encontrar o estágio, você desliza para a lateral ou para a medial, para verificar onde está bloqueado o tubo 2. Essa extremidade aqui, se vocês quiserem anotar, é o tubo 2 desse estágio corporal. Tá? Mantendo a mão nessa extremidade, no primeiro estágio, essa extremidade é o seu relé. Então, esse tubo 2 aí é o seu relé. Eu vou achar a minha cascata, né? Vou achar um segundo estágio do mesmo lado inverso, um terceiro estágio do lado oposto, do mesmo gênero, um quarto estágio do mesmo lado que o terceiro, só que em G ou em F, né? No gênero inverso, e um quinto estágio do mesmo lado que o quarto, do lado oposto ao quarto estágio, no mesmo gênero. A mesma cascata que nós estávamos fazendo desde o início. Continuo com a mão no meu relé, que é o meu primeiro estágio, na extremidade. Dato entre o relé e o primeiro estágio, normalmente nós vamos datar entre o relé e o primeiro estágio, ou na correspondência com o sintoma. E a correção? Mão no primeiro estágio, no meu relé, e eu corrijo no pescoço anterior, se for uma lesão do arco nasal, e na BAT, se for uma lesão de eliminação, né, da BAT. Como é que eu corrijo na BAT? Ó? Vocês vão lá no períneo posterior, vão deslizar subindo até a oitava costela. Da oitava costela, vocês vêm para a oitava costela anterior e vão descer até a gônada. No caso da mulher, vocês vão até o ovário. No caso dos homens, vocês vão até o testículo. Esses dois desenhos são iguais, só em uma incidência diferente, né? Como é que eu sei se eu corrijo no arco nasal ou na BAT? Se o primeiro estágio, que é o seu relé, está bloqueado entre o arco nasal e o estágio 6, são as vias superiores, a correção é no arco nasal. Se o seu relé, que é o primeiro estágio, está entre o estágio 7 e a BAT, a correção é feita na bandeleta. Então, se o primeiro estágio aqui está no alto, entre o arco nasal e o estágio 6, a correção é feita no pescoço anterior. Se o meu estágio corporal bloqueado está entre o estágio 7 e a BAT, eu corrijo na bandeleta. Começo pesquisando períneo, vou deslocar, né? Aí vocês vão procurar nesse trajeto, na verdade. Então, começa lá no períneo posterior, não bloqueou, subo até a oitava costela posterior, da oitava costela posterior eu venho para a oitava costela anterior, da oitava costela anterior eu desço até as gônadas. Na mulher eu vou até o ovário e no homem eu vou até o testículo. Eu procuro nesse trajeto onde é que acontece a correção. Tudo bem? Aqui vocês vão encontrar uma desregulação da etapa E. A etapa E fala da colocação dos estágios terminais em funcionamento, lembra? É o posicionamento dos estágios terminais, são as potencialidades aí dos estágios terminais. Tudo bem? E qual é a etiologia aqui? Em F, ondas, matérias, ambientes nocivos. E em G, vocês vão encontrar situações aí de vida que não puderam ser bem resolvidas, né? Vocês têm aí a descrição das etiologias na página. Então, situações que não puderam ser bem resolvidas, situações de vida que não foram resolvidas. E desregulou esse posicionamento dos estágios terminais. Correto? E assim nós vimos as 5 etapas aí, as 5 páginas, melhor, as 5 etapas da negantropia inicial. Só para ficar bem reforçado. O que é a negantropia inicial? É a construção do corpo físico. Então, nós vamos fazer um controle global a partir do bregma para G, bregma com C7, halos com C7. Se bloqueou, sempre testar bilateral. Se bloqueou, próximo passo é vir na página 4 e testar qual é a etapa que está bloqueada. Sempre na negantropia eu venho de baixo para cima, da etapa A para a etapa E. Verifico qual das etapas estão bloqueadas. E aí vocês vão olhar aqui, eu tenho a página indicada. Reparem que a cascata de construção é igual para todas elas, né? Eu vou sempre achar 5 estágios, um primeiro e os 4 secundários. Geralmente vocês não acham mais de uma etapa, tá? Não é impossível, mas normalmente não encontram. Sempre corrige a página, refaz o controle global e verifica se está tudo liberado. Posso encontrar uma etapa de um lado, outra etapa do outro lado, enfim. E aí é variável de acordo com cada indivíduo, né? E vocês vão sempre olhar aqui, cada etapa corresponde a um período, a uma situação de elaboração desse corpo físico. Começo com a base celular, depois eu tenho a elaboração dos tecidos,
Depois eu tenho a elaboração das células que produzem substância ativa, a elaboração das células que produzem os líquidos e finalizo com a elaboração dos estágios terminais. E assim nós avaliamos com a Elan Vital todo o funcionamento, toda a construção e regeneração do corpo físico. Funcionamento nós vamos avaliar lá na entropia. Tudo bem, pessoal? Então, assim, nós temos todas essas páginas de trabalho. Espero que vocês aproveitem bastante. Bons estudos e até a próxima.